Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e mais um vídeo do quadro Incomparáveis no canal do Mestre. E hoje, quem vai trazer aqui um conteúdo de primeira, um conteúdo top, é a Vitória Vicente. A Vitória, que é a nossa aluna do curso completo, já foi em 3 imersões e também a nossa mentorada, vai falar para você sobre o Synoptic Panel. É um visual customizado, onde você pode delimitar certas áreas. E essas áreas são interativas, você pode clicar nessas áreas. Então você pode montar um mapa do que você quiser. Um mapa, uma planta baixa de uma empresa, o que você quiser, literalmente. Qualquer coisa que tenha ali um desenho, um desenho geográfico ali, uma área, você pode então criar esse desenho, por exemplo, no Figma, e importar ele no Synoptic Panel, e aí você delimita ali as áreas que vão corresponder a um certo valor dentro das colunas do seu modelo. Vai ficar mais claro quando ela mostrar para você. E o exemplo que ela vai mostrar é para transformar aquela nossa matriz do RFV, ou seja, análise de recência, frequência e valor, transformar aquele desenho que a gente tem onde a gente tem lá os segmentos dos clientes, transformar ele em algo interativo, onde eu posso lá clicar, por exemplo, no segmento de clientes campeões, ou então no segmento de clientes potenciais fiéis, no segmento de clientes perdidos. E aí você clica nele ali, no desenho mesmo, e aí ele filtra os demais visuais. É simplesmente sensacional essa possibilidade, né, de você utilizar esse visual personalizado. E a Vitória vai estar aqui, vai mostrar para você com perfeição, com excelência, tudo sobre esse visual, como é que você pode criar então essa análise de RFV de forma dinâmica e interativa. Show de bola! Não se esquece, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com a galera. Vitória, tá contigo, quebra tudo. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Vitória Vicente, vou me apresentar rapidinho e aí depois eu já compartilho o material que eu trouxe para o episódio de hoje. Então, eu tenho 22 anos, moro em São Vicente, no litoral de São Paulo, sou analista de dados, especialista em Power BI, também sou aluna do curso completo, já participei de bootcamp, de imersão presencial, recentemente tive a oportunidade de entrar na mentoria e agora essa nova oportunidade, né, de estar aqui contribuindo para esse projeto tão legal, que é os Incomparáveis no canal do Mestre. E eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência, de um projeto que eu realizei e que teve uma certa repercussão no LinkedIn, o pessoal curtiu. Pensei, bom, por que não, né? Sempre bom compartilhar conhecimento. Eu vou compartilhar aqui a tela agora para mostrar do que eu tô falando. Esse aqui foi o projeto, é uma classificação de clientes, análise RFV, e de onde ele surgiu, por que ele surgiu. Eu sempre achei essa análise muito interessante, sempre tive muita curiosidade para entender o que se passava por trás dela, como que realizava, né, cada cálculo. E eu aprendi a fazer em uma live que está disponível aqui no canal, inclusive. Foi um workshop que aconteceu com o Léo, o Davi e a Sayuri. Então, no começo, o Davi falou um pouco de storytelling, depois a Sayuri, na sequência, falou um pouco de design usando o Figma, e o Léo completou ensinando a montar um dash, né, com todas essas informações. Eu fiz algumas alterações, mas no geral foi basicamente isso aqui que ele ensinou a fazer na live. E ali eu aprendi todos os cálculos, tudo que era necessário, todo o conceito, né, tudo que se passa por trás desses gráficos. E uma coisa que ele falou durante a live que me deixou muito curiosa foi o seguinte: ele comentou, na aula, né, a gente dá uma olhada no plano de fundo e essa matriz, ela tá junto no plano de fundo, então ela faz parte de uma foto, ela não tem nenhuma interação. E o que o Léo comentou foi o seguinte: e se a gente conseguisse tornar essa matriz interativa, né, dinâmica? E se a gente conseguisse torná-la clicável? E vocês curtem? Daí o pessoal começou a mandar no chat e ele assim, então que tal a gente ter uma aula sobre isso? Pensei, bom, se vão dar uma aula sobre é porque já existe uma forma de fazer. E aí, logo que acabou a live, eu já fui procurar uma forma, né, de resolver esse problema, entre aspas, e encontrei uma solução. Então eu vim falar aqui desse visual em específico, então dessa matriz, como que eu consegui
fazer esse visual se tornar, né, dinâmico e interativo com os outros gráficos. Então, conforme a gente clica, os gráficos do lado, eles também sofrem algum tipo de alteração. É sobre eles que eu vim falar. Mas caso você tenha interesse e queira entender o que se passa por trás de cada um desses gráficos, desses cálculos, né? Entender o raciocínio realmente da análise RFV, eu recomendo essa live, porque o Léo, ele realmente explica do início ao fim como que a gente precisa fazer cada cálculo, qual que é o raciocínio por trás, então é bem interessante. Mas eu vou falar aqui especialmente dessa matriz aqui e como fazer ela tão, né, tão legalzinha desse jeito. Porque o pessoal viu no LinkedIn, achou interessante e veio me perguntar: mas é, você usa algum visual nativo, algum visual da loja? E foi da loja. Eu vou explicar também que houve uma confusão com o visual nativo, vieram me perguntar sobre, mas aí mais pra frente eu explico qual foi a confusão. Então, basicamente aqui, a gente tem, na análise RFV, eu vou falar bem por alto, assim, bem por cima, mas a gente consegue classificar os clientes por conta, através da recência. Então, aqui tem uma dica de ferramenta, né? Então, através da recência, da frequência e do valor. Então, o quão recente foi a última compra desse cliente, o quão frequente, né? Ele realiza compras dentro dos últimos 12 meses e quanto que ele costuma gastar nessas compras. E aí a gente tem aqui a definição, né? Então, o R1, né, que é a recência nota 1, é quem compra a mais de última compra há mais de 180 dias. O R5, que é a recência mais recente, é quem teve a última compra dentro do último mês. E a frequência também, a gente tem quem teve de 0 a 5 compras está na nota mais baixa, quem teve acima de 50 compras está na nota mais alta. E o valor também de 0 a R$ 500 é quem é o cliente que gasta menos, e acima de R$ 5.000 o cliente que gasta mais. Isso foi uma regra que a gente aplicou para essa base completamente fictícia. Então, essas regrinhas elas podem variar, né, de acordo com a regra de negócio de cada empresa. Mas é mais ou menos esse o conceito. A gente separa por notas cada, cada um dessas categorias. E aí, através dessas notas, a gente consegue ter esse visual de matriz. Então, no eixo X, aqui da horizontal, a gente tem a recência, e no eixo Y, a gente tem uma média da frequência e do valor. Então, se a recência está dentro de 5 e a frequência e valor está dentro de 5, a gente consegue montar essa matriz. Então, por exemplo, os clientes campeões aqui, eles estão com a frequência e valor 5 e com a recência 5. Então, eles são campeões. Os clientes recentes, eles estão com a recência 5, só que a frequência e valor está bem baixinha aqui, ele está no nível do 1. Então, eles só são clientes recentes. E aí, conforme essa frequência e esse valor for aumentando, eles vão migrando, né, de categoria para potenciais fiéis e podem se tornar clientes fiéis até se tornarem clientes campeões. E aqui do outro lado também explica um pouco dos que não do que a empresa não pode perder, os que estão em risco, os que já foram perdidos e os que estão hibernando, né? Então, é basicamente isso. E para a gente chegar nesse visual, tem uma tabelinha auxiliar que eu também vou deixar. Vou pedir para deixar na descrição. Essa tabelinha ela é muito importante, por quê? Aqui a gente tem a segmentação, então, né, a classificação de cada um desses clientes, a característica dele e a ação que deve ser tomada para cada tipo de cliente. Então, aqui, os campeões. Ele comprou recentemente, ele compra com frequência e ele gasta muito. Então, ele é um cliente campeão. E aí, qual ação que pode ser tomada? Uma recompensa, eles podem ser os primeiros a adotar novos produtos. E pode promover a marca também. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem cada uma das classificações, qual a característica, né, dessa classificação e qual ação que pode ser tomada para essa classificação.
Beleza. E aí, deixa eu ver aqui agora qual o próximo passo. Montar essa matriz. Então, eu abri aqui uma outra tela com esse espaço vazio e eu vou adicionar aqui o visual. Qual é o visual? Vamos lá. A gente tem que vir aqui na loja, eu já tenho ele instalado, mas eu vou mostrar, né, o processo. A gente vem aqui na loja em obter mais visuais. Eu estou usando a versão não atualizada do Power BI. Então pode ser que agora esse painel aqui esteja aqui em cima, que teve uma mudança brusca assim, então pode ser que esse painel esteja aqui em cima, mas se você já tem essa atualização, provavelmente você saiba onde ir. A gente vem aqui em obter mais visuais na loja, né, dos visuais que não são nativos. E aqui a gente procura por Synoptic, Synoptic Panel. E daí a gente vem adicionar, como eu já tenho ele salvo, eu não preciso, mas depois que procura e que abre o visual, vem aqui em adicionar, que ele já vai vir para cá. Então aqui em cima a gente tem os visuais nativos e aqui embaixo desse tracejado bem fraquinho, a gente tem o visual. E aqui tá ele. Vou abrir, posicionar ele aqui. A gente dá uma vida para essa nossa matriz. Deixa eu ajeitar aqui, certinho. Então, por enquanto, o visual vai ficar dessa forma. E o que a gente precisa fazer para dar uma carinha para ele, né? Eu vim aqui no Figma. Essa parte aqui de cima eu vou falar depois. Por enquanto é só esse aqui de baixo. Vim aqui no Figma. Então tem a estrutura, né, do mapa, da matriz certinha. Então cada quadradinho significa uma classificação por conta das notas. A gente vem aqui. Ele já está agrupadinho. Vou salvar como... uma coisa muito importante. Aqui no Figma, quando usado pela primeira vez, ele vai estar por padrão como PNG. Por conta de qualidade da imagem, de poder aumentar e diminuir sem ter muitos problemas, a gente salva como SVG. Então, vem aqui, exportar. Eu vou salvar como matriz. RFV. Beleza. Salvei. Agora o Figma a gente já pode diminuir, que depois eu volto aqui para falar dessa parte de cima. Já vou deixar ele aqui ajeitadinho. Por hora, ele fica minimizado. Salvei como SVG. E aí a gente vai no Google. Tem que usar esse site auxiliar para conseguir, né, fazer esse visual bonitinho. Então a gente procura aqui, Synoptic. Ele já vai aparecer aqui algumas opções. Essa segunda opção, Power BI. Então tem várias opções, né? A gente clica aqui na primeira. Ele vai aparecer esses dois links. É importante que a gente venha nessa segunda opção. Então, o primeiro aparece, mas a gente tem que vir aqui no segundo. Por quê? O primeiro ele mostra uma explicaçãozinha sobre o visual aqui, uns videozinhos, como que usa. Só que o que a gente quer é fazer a edição daquela imagem. Então, a gente vem aqui no Designer. E uma coisa que eu já reparei é que ele não aparece aquela opção da gente clicar aqui na tela e ele abre aquela aba, né, dos arquivos. Então, a gente precisa arrastar o arquivo aqui para dentro. Ele só tem essas duas opções. Ou a gente pega o arquivo e arrasta, ou a gente insere uma URL. Só que como não é o caso, eu vou abrir aqui e arrastar a matriz RFV que eu salvei do Figma. Ele vem para cá, já no formato certinho, né? Separando cada um dos campos. E aí, o que acontece? Conforme a gente clica em cada um desses campos,
ele vai realçando aqui do ladinho, deixa eu frisar aqui, ele vai mostrando aqui nesse cantinho qual é o campo selecionado. Então, por exemplo, cliquei aqui, ele foi para o 2. Cliquei aqui, ele foi para o 1. Agora o 5. Então, cada um desses quadradinhos, eles têm um campo, né, que a gente vai configurar. E como que a gente vai configurar? Voltando aqui para o Power BI. Aqui, eu comentei que cada quadradinho tem uma classificação, né, que a gente precisa seguir exatamente o que está descrito aqui nessa tabelinha auxiliar. E como que a gente faz isso? Para ter esses percentuais, na live, o Léo ele explica direitinho como que faz cada uma, mas é muito importante, eu vou até mostrar aqui rapidinho como que é feito. Medidas, percentual de clientes. Então, cada um desses balõezinhos, eles representam uma medida diferente. São soltos, né? São individuais. E aí, cada um contém o nome do campo que representa a segmentação. Só que para o visual funcionar, a gente precisa unir todas essas medidas em uma única medida. Então, tem aqui percentual de campeões, percentual de clientes fiéis. E aqui a gente tem o percentual de clientes por segmentação. Deixa eu dar um zoom aqui. Como que funciona? De acordo com o valor selecionado, então a gente tem, né, o valor selecionado direcionando para aquela segmentação daquela tabelinha auxiliar que eu comentei. Então, de acordo com o valor que estiver selecionado, ele vai retornar uma medida. Então, eu usei o switch para isso, ela é excelente. Se o valor selecionado for campeões, vai retornar o percentual de campeões. Se for clientes fiéis, vai retornar o percentual de clientes fiéis. E assim por diante até completar todas as segmentações. Vou voltar aqui. Então, aqui nesse mapa, né, nessa matriz, a gente vai classificar exatamente da mesma forma que está lá no Power BI. Eu abri aqui uma colinha, tirei um print do visual, né? Deixa eu mostrar. Aqui, tirei esse print. Então, eu vou colocar cada um desses nomezinhos dentro de cada um dos campos. E assim que finalizar, a gente dá andamento. Deixa eu arrastar para cá. Então, cliquei nesse campo aqui. Vou renomear para não posso perder. Esse aqui, em risco. Esse, clientes fiéis. Aqui são os campeões. Aqui são os que estão hibernando. Perdidos. Prestes a hibernar. Esses precisam de atenção. Potenciais fiéis. Transfers. E por fim, clientes recentes. Tudo preenchidinho. A gente clica aqui, eles já estão com os nomes certinho. E aí, o que acontece? Se a gente rolar mais para baixo, ele vai continuar aparecendo um monte de opção. A gente não precisa se preocupar. Deixa eu fechar aqui a minha colinha. A gente não precisa se preocupar com esses outros campos. E agora a gente vem aqui em Export to Power BI. Ele vai abrir essa tela. Uma coisa que eu fiz já e que eu percebi que não é o correto, se a gente vier aqui, porque ele está falando para clicar com o botão direito e salvar imagem como. Se a gente vier aqui na parte branca e clicar com o botão direito, ele até vai aparecer a opção de salvar como. E a gente tem que prestar muita atenção com isso, porque não é a forma certa. O ideal é clicar exatamente em cima da imagem, tanto é que aqui ele aparece o cursor, né, da setinha, e aqui ele aparece a mãozinha. Então, aqui a gente clica com o botão direito, ele já vai aparecer mais opções,
E aí, sim, a gente consegue salvar a imagem como. Ele vai salvar naquele modelo que eu comentei, SVG. Vou renomear aqui para matriz oficial. Matriz oficial. Então, vou salvar. Beleza, download concluído. Aqui já finalizou no site. Depois de renomear, a gente pode fechar aqui essa aba que não vai mais precisar voltar lá. Sair. Voltando aqui para o Power BI. Agora a gente vem aqui na outra tela, né? A gente tem o visual e como que a gente preenche ele? Quais são as informações necessárias, né? Para dar uma carinha para ele, para dar uma vida. Então, aqui ele tem diversos campos. A gente tem categoria, que é onde a gente vai preencher, e a medida. Só esses dois campos. Beleza? Então, como que a gente preenche? Na medida, a gente vai trazer aquele percentual de clientes por segmentação, que é onde estão todas as medidas unidas em uma só. Nesse caso que eu estou apresentando o percentual. Se fosse, por exemplo, a quantidade de clientes, seria uma medida para cada classificação com a quantidade de clientes, ao invés de trazer o percentual, que na live também o Léo explica como faz. E depois uma única medida contendo, né, todas essas outras, só que com a quantidade, ao invés do percentual. Aqui a gente pode trazer o que quiser. Para o exemplo, vai ser o percentual. Então, a gente vai arrastar essa medida aqui para esse terceiro campo. E aqui na categoria, a gente vai trazer aquela coluna de segmentação que eu comentei da tabelinha auxiliar. Então, a gente pega aqui e coloca a categoria. O que acontece? Nada. Por quê? Ele só vai retornar alguma coisa aqui nesse visual a partir do momento que a gente colocar a medida. Então, se antes de colocar a categoria a gente colocar a medida, ele já vai aparecer o que a gente quer. Se colocar a categoria antes da medida, ele vai só ficar transparente e de começo a gente pode achar que tem alguma coisa errada, né? Eu achei, mas depois eu percebi que arrastando a medida ele funciona certinho. Então coloca aqui a categoria, ele vai ficar transparente. A gente vem aqui e arrasta a medida para o campo dela. E aí já apareceu alguma coisinha, né? O que significa esse visual, essa tela? A gente traz uma imagem para cá meio que num formato de mapa. Então, lá no site a gente tratou o mapa, deu nome para cada um dos campos, e aqui a gente faz a mágica acontecer, digamos assim. Então, a gente tem que vir aqui em Local Maps, que ele vai abrir aquela abinha dos arquivos. Aqui em Local Maps, eu vou pegar a matriz oficial. A RFV foi a que eu peguei e peguei do Figma e passei para o site. E a oficial foi a que eu peguei do site para trazer para o Power BI. Então a gente vem aqui, abrir. Ele traz o visual nesse formato. Tanto é que no modelo ele estava tudo coloridinho, mas aqui a gente consegue personalizar da forma que for, qualquer cor que queira escolher, né, para cada campo. Então não importa se na imagem que a gente salva do Figma ele tá tudo colorido, aqui a gente consegue personalizar da forma que preferir. Então, eu vou vir aqui, ele tá bem escuro, vou mostrar para vocês o que tá acontecendo. Se a gente vier aqui no formato do visual, ele tá aparecendo o título. Ele tá ali aparecendo, só que a fonte tá escura. Se eu mudar aqui para branco, aqui ele tá trazendo o percentual de clientes por segmentação. Por segmentação. Primeiro ele traz o nome da minha medida e depois a categoria que eu trouxe. Fica a critério de cada um. Eu apresentei sem o título, mas caso nesse modelo aqui, a gente pode deixa eu diminuir aqui para 9. Deixar ela pequenininha ali e menorzinha ainda. Beleza. Deixar o título. Mas se não quiser, é só clicar aqui, que ele já desabilita. Deixa só a matriz. Então, fica a critério, né, de cada um. Pode deixar ou desativar. Eu vou deixar, vou aumentar aqui o número. Beleza. Essa aqui é a matriz. E aí agora? Como que a gente deixa ela daquela forma que tá aqui nessa tela?
temos duas opções. A gente pode vir aqui, deixa eu mostrar agora como que ela vai estar. Se a gente vir aqui no formato dela, né? Então, aqui em Data Colors, a gente tem a cor padrão. Só que a gente consegue classificar, né, cada quadradinho com uma cor diferente. Então, se vier aqui em Show All, mostrar, né, todos, ele vai mostrar cada um dos campos e aí a gente consegue colocar uma cor para cada um. Eu vou colocar aqui, deixar ele bem colorido mesmo, sem me preocupar muito com essa questão da estética, só para mostrar que é possível mesmo. Deixa eu vir aqui em mais cores, colocar um amarelo, verde, não sei que cor. Um amarelo aqui. Pronto. Então, tem a opção de deixar tudo de uma cor só, se quiser. Desabilita esse show all, que ele deixa tudo na cor padrão. Se não, clicando aqui, tem a opção de colocar cada quadradinho de uma cor. Que foi o que eu fiz. E aí, a gente vem aqui em States. Deixa eu ver. Na verdade, aqui a gente não faz nada. Ele já vem por padrão habilitado. Eu nunca desabilitei, então não sei se tem alguma diferença. Deixa eu ver aqui. Bom, aparentemente não muda nada. Então, mantém. Aí a gente vem aqui em Data Labels, que são os rótulos de dados. E olha como aparece. Fica muito, muito perdido assim. Fica muito confuso. Por quê? A gente não consegue posicionar ele da melhor forma. Deixa eu ver aqui. Algumas opções. Tá. Ele já vem aqui posicionado na melhor opção, né? De acordo com o visual. A gente pode colocar aqui ele no canto esquerdo ou no meio, mas não é muito legal, assim. Ele traz algumas informações que não são... Porque lembra que eu comentei que a gente não precisava tratar aqueles outros campos que continuavam aparecendo, que é esse PF 39, 36, porque cada uma dessas linhas, cada um desses números, eles também representam um... Qual a palavra que eu posso usar? Um elemento dentro desse mapa, só que a gente só queria tratar os quadrados, mas cada um desses aqui também representam algo. Então, a gente pode não habilitar, na verdade, vindo aqui nessa opção, deixa eu dar um zoom nela. Vindo aqui nessa primeira opção, a gente tem a opção de desabilitar e ele vai tirar o rótulo do que a gente não nomeou lá no site. Então, tudo aquilo que estava aparecendo, poluindo a tela, a gente consegue tirar aqui. Esse é um ponto positivo. Só que, por que eu ainda não considero essa opção muito boa? Porque os campos, as posições, às vezes não ficam exatamente no lugar que a gente quer. Então, aqui, ou a fonte, enfim. Eu preferi colocar os cartões, né? Já vou mostrar como foi que eu fiz. Mas caso vocês prefiram de uma forma mais discretinha, assim, essa pode ser uma boa opção. E o principal de eu não recomendar é o seguinte. Aqui, se eu colocar o mouse em cima, ele vai sobrepor aqui. Mas aqui nesse cantinho, deixa eu ver se eu consigo marcar. Aqui nesse cantinho, dá pra ver que ali tá meio misturado, porque ele pegou o que tá em risco e juntou com o que não pode perder e acaba ficando meio ruim. Eu não gosto muito dessa opção, então eu não habilito. Mas se a gente vier aqui e ao invés de colocar top left, deixar no meio, ele vai colocar tudo no meio. Aqui os perdidos eles ficam misturadinhos, então não é a melhor opção. Venho aqui e desmarco. O que foi que eu fiz? Só que se eu passar o mouse, ele vai me mostrar essa dica de ferramenta retornando exatamente o valor que eu quero
para esse campo. Então, aqui a segmentação é em risco e o percentual dessa segmentação é 1,56%. Aqui eu tenho os campeões, 11,48%. Aqui os clientes fiéis, 19,35%. Então, conforme a gente vai passando, ele já reconhece que cada campo representa uma segmentação. E ele já traz o percentual de acordo com aquela medida que eu mostrei, que a gente une, né, todas elas para uma só. E aí ele enxerga que aqui é a categoria não posso perder, ele retorna a medida para cá. Ele enxerga que aqui é a classificação em risco, retorna a medida para cá. E assim por diante. Então, o que eu achei que podia ser melhor, né, para essa visualização? A gente vem aqui em adicionar um visual. Eu coloquei esse cartão ou cartão de linha múltipla. Vindo aqui, a gente consegue posicionar ele. Dados. E aí sim, aqui nessa parte a gente vai trazendo cada uma das medidas individualmente. Então aqui é não posso perder. A gente vem aqui nesse campo e arrasta percentual, não podemos perdê-las. 0%. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui. O valor eu vou colocar como 10. O rótulo da categoria eu vou colocar como 8. Isso. Isso. Só que a medida, ela tá escrita de uma forma diferente da classificação da segmentação. Então, a gente consegue renomear, dando 2 cliques aqui na parte dos campos. Então, vindo aqui nos campos, se a gente der 2 cliques aqui dentro do nome, a gente consegue renomear. Então, aqui... Deixa eu só ver como que é o nome certo que eu esqueci. Não posso perder. Então, beleza, eu posiciono ele aqui. Vem aqui, não posso perder. Que ele já altera aqui e fica bonitinho. Bem, pode posicionar ele da melhor forma. Então tem essa opção, onde a diferença do cartão pro cartão de linhas múltiplas é a seguinte. Esse aqui é o cartão, ele fica tudo centralizadinho. E aí agora, eu vou pegar o exemplo do cartão de linhas múltiplas para fazer aqui os que estão em risco. Venho, trago aqui a medida em risco, renomeio como em risco. Deixa eu ver se eu consigo copiar a formatação. Mais ou menos, só diminuir o tamanho da fonte. Então, vou desabilitar essa barra de destaque. Rótulos da categoria deixo em 8. E o valor eu coloco em 10. Coloco como Segway Bold. Gosto dessa fonte. Em branco. Eu acho que nesse caso, na verdade, o bold ficou meio forte. Semi-bold. Ficou bom. Eu prefiro essa opção porque ela traz os valores já centralizados, né? Centralizados não. Centralizados à esquerda. Então, essa aqui é centralizado de fato no centro e esse daqui com os valores à esquerda. Eu acho que fica melhor visualmente, mas na verdade eu nem lembro como foi que eu fiz. Isso, eu usei esse... Por um momento eu me confundi. Mas eu usei esse aqui mesmo, eu realmente prefiro ele. E aí daqui pra frente é mais um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Qual que é aqui? Clientes fiéis. Então, traz o percentual de clientes fiéis. Renomeia para clientes fiéis. Ou pode deixar também, percentual, não faz diferença. Mas eu prefiro deixar, né, o nome certinho. Mas se quiser também deixar quantidade de clientes fiéis ou percentual de clientes fiéis, não faz diferença. Não é obrigatório renomear. Nessa altura do campeonato, esse ajuste não vai trazer... A falta desse ajuste, na verdade, não vai trazer nenhum... Não vai causar nenhum dano, né, pro visual. Então,
A gente vai copiando e colando, posicionando onde achar melhor. Aqui são os campeões, então troca aqui a medida. Vou deixar como percentual campeões. E aí vai fazendo esse copia e cola, né? Com esses cartõezinhos para cada um dos quadradinhos e posicionando onde for melhor. Aí, deixa eu ver agora o que eu ia comentar. Uma dúvida que tiveram. Ah, esse visual é o Tree Map, esse visual aqui de quadradinhos? E não, não é. Eu até abri aqui uma outra tela. Esse aqui é o visual que tava, né, aqui usando na primeira tela. Eu tirei os cartões de cima para mostrar, mas aqui ele continua com a medida certinho. E aí, por que que não é esse gráfico? Por mais que ele se pareça, porque também é separado por quadradinho e tal, mas esse aqui, se a gente clicar aqui, ele vai mudar. Ele não é exatamente o que a gente procura para esse tipo de análise, porque aqui o quadrado maior, ele representa o que tem a maior quantidade, a maior porcentagem. Então, aqui no caso, se a gente ver aqui, os potenciais fiéis, eles são o que tem a maior porcentagem. E os perdidos têm 17,8%. Em risco, tem só 1,56%. E o quadrado ele é bem grande, o espaço ele é bem grande, mesmo a porcentagem sendo pequena. E se a gente vier aqui no Tree Map, o em risco ele fica bem pequenininho aqui. Por que que não faz sentido esse visual? Por conta do que eu expliquei no começo. Essas classificações, né, essas segmentações, elas são definidas através das notas. Então, o cliente ele precisa obrigatoriamente ser nota 5 em recência e nota 5 em frequência e valor para ele ser considerado um cliente campeão. Então, não faz sentido a gente vir aqui nesse visual e ver esses valores, né, de forma sem muito sentido, porque aqui ele representa o que é maior e não é o que a gente procura, né? O que a gente busca. Na análise, realmente tem essa regra, então ele precisa seguir esse formato de mapa. Foi até por isso que eu fiz aqui esse modelinho no Figma. Cadê? Tá aqui. Então, aqui é um quadradinho só. Então, a nota da recência é 5. Aliás, aqui tá ao contrário. Aqui é frequência e valor. E aqui é recência. Deixa eu ajustar. O que eu faço para vir aqui? Aqui o ângulo eu vou deixar em 0. Então aqui é a recência. E aqui eu passo para 90. Frequência e valor. Então o eixo Y é frequência e valor e o eixo X é a recência. Confundi aqui. Mas, então esse quadradinho, ele precisa obrigatoriamente ter a nota 5 em frequência e valor e a nota 1 em recência, para ele ser classificado esse não podemos perder, se eu não me engano. Aqui já engloba mais algumas notas, então, se o cliente tem a recência entre 1 e 2 e a frequência e valor entre 3 e 4, ele é um cliente que está em risco. Deixa eu ver, não lembro. Isso. É um cliente que está em risco. E aí, se tiver a nota, ou a recência 2 e a frequência e valor como 5, ele também entra nessa classificação em risco. Então, é por esse motivo que a gente não pode usar aquele outro visual. Por mais que confunda, essa matriz tem toda uma regrinha por trás, né? Então, no final das contas, fica melhor, né, de apresentar sem todas essas linhas, mas por trás a gente sabe que aqui é uma nota, aqui é outra nota, aqui é outra nota, e na horizontal a mesma coisa. Aqui segue uma nota, aqui segue outra nota, e assim ele vai tendo, né, a classificação. Deixa eu fechar aqui o Figma, porque não tem mais o que mostrar lá. Voltando aqui,
Em relação ao visual, não tem muito mais o que explicar em relação ao visual, né? O que eu já. Deixa eu ver a melhor forma de falar. Em relação ao visual, não tem mais o que falar sobre o visual. Sobre a estética dele, sobre a carinha dele, né? O que tinha pra falar sobre as cores eu já falei. Se quiser trocar, a gente tem aqui essa opção. Se não, se quiser manter tudo igual, é só desabilitar. Mas é melhor, né? Separadinho cada classificação por uma cor fica melhor pra identificar. E aí, os pontos negativos desse visual, que ele também não é 100% perfeito. Deixa eu ver aqui, nesse modelo que já tá pronto. Deixa eu ver aqui a minha colinha, que eu anotei aqui os 2 pontos. Na verdade, o primeiro eu já falei, que era a diferença, né, desse tree map pro Synoptic, porque que não pode usar um e precisa obrigatoriamente usar o outro. E agora tem um ponto nesse visual que é meio eu vejo como um problema, mas que não é um problemão, assim, ele é reversível. No Power BI, o legal é a gente ter, deixa eu ver aqui, como que eu posso dar o exemplo? Usando aqui esse exemplo do tree map, eu consigo explicar o que eu quero falar. Se a gente clicar aqui em potenciais fiéis, eu já apliquei a regrinha que ele vai filtrar, né? E aí ele vai retornar quais são os clientes que fazem parte dessa categoria e aonde que esses clientes estão localizados. Então, também montei uma medida com as cores. Deixa eu ver aqui. Cores por segmentação, mapa. Então, aqui, para também aquela mesma regrinha de unir todas as medidas, aqui eu estou tratando as cores. Então, se for campeões, eu quero que seja essa cor. Se for promissores, eu quero que seja essa. E se tiver em branco, eu quero que retorne o cinza, o padrão. E então, se não tiver nada clicado, eles vão ficar em cinza. Se eu clicar, ele vai trazer a cor da classificação, né? Da segmentação selecionada. O que é legal, mas não tanto naquele visual. Porque é o seguinte, se a gente vem aqui, o bom do Power BI é que a gente clica num visual, clica no outro, a gente vai conseguindo, né, interagir. Então, por exemplo, eu venho aqui em potenciais fiéis. Se eu clico em Ctrl, eu vejo aqui que o cliente 7370 é o que tem o maior faturamento dentro dessa classificação. Se eu aperto Ctrl, ele automaticamente vai me trazer a localização desse cliente. Então, aqui eu consigo ver que ele está localizado na cidade de Colombo, no Paraná. Venho aqui, não é. Agora aqui os clientes perdidos. Ele vai me mostrar onde estão localizados. Venho aqui no 6070. Clico no Ctrl. Ele mostra onde esse cliente está localizado. Ele está aqui em São José dos Pinhais, também no Paraná. Isso é muito legal desses visuais nativos, né, do Power BI. A gente clica com o Ctrl e eles vão interagindo entre si. Esse visual do mapa, desse mapa, não desse aqui, do Synoptic, ele, por não ser nativo, acredito que por esse motivo, ele não funciona da forma que a gente gostaria. Então, se a gente vem aqui e clica em risco, ele vai filtrar. Perfeito. É o que a gente procura. Só que se a gente apertar o Ctrl e quiser ver a localização desse cliente 9820, ele vai desabilitar. E aí ele vai aparecer uma outra classificação de outro cliente. Na verdade, ele vai trazer a classificação desse cliente que a gente pediu, só que ele não vai continuar filtrando a classificação. Então, se a gente rolar aqui para baixo, essa aqui é a informação do cliente que a gente queria ver, só que ele não mantém aquele filtro anterior. Ele muda um pouco e aí pode ficar meio confuso. Então, isso acaba sendo meio ruim, porque a gente quer uma visualização, né, um pouco mais, para quem já tem um pouco mais de contato, assim, com a ferramenta, às vezes a gente acaba querendo, clica em um, clica o Ctrl e aí já filtra no outro. Nesse caso, a gente não consegue. Só que dá para resolver,
da seguinte forma: aplicando aqui os filtros aqui em cima, a gente consegue resolver esse problema. Então, clicou aqui em clientes fiéis. A gente já sabe que o 1915 é o primeiro, depois tem o 6030. A gente pode ver aqui. E nesse mapa, conforme maior for a bolinha, maior é o faturamento nessa cidade. Então, deixa eu tirar o zoom aqui. Tem no Rio de Janeiro algumas bem pequenininhas, então esse cliente provavelmente não está por aqui. Em São Paulo também já tem uma um pouquinho maior, só que também tem outras, né, um pouquinho menor. E aí, aqui para Curitiba, se a gente for dar um zoom, tem uma bolinha maior. E aí a gente consegue ver que tem 60 clientes dentro dessa cidade, né, de Curitiba. E aí o que a gente pode fazer? Vem aqui, tem a opção de pesquisar, caso seja muita coisa. Nesse caso é pouquinho, então, se a gente vier aqui na opção das cidades, clica aqui em Curitiba, ele já vai mostrar quais são os clientes que fazem parte dessa cidade. Então, a gente consegue ver dentro da cidade quais são os clientes, mas não exatamente em qual cidade esse cliente está localizado. Não dessa forma. Mas se a gente clicar aqui com o Ctrl, ele vai sair a cor, mas ele vai continuar mantendo esse cliente selecionado. E aí ele vai mostrar que o cliente está em Curitiba. Então tem o pró e o contra. Se a gente quiser, né, fazer esse filtro usando o próprio visual, ele não vai manter a formatação ideal, mas ele vai retornar o que a gente precisa. E se a gente fizer através dos filtros, ele vai retornar certinho. E aí também tem a opção, deixa eu duplicar aqui, de colocar os clientes aqui em cima também. Então, deixa eu ver qual campo eu estou usando. ID cliente. Se eu colocar aqui um filtro do ID cliente, deixa eu trocar aqui o título, cliente. Se a gente ver aqui, ele vai aparecer todas as opções de clientes. Deixa eu habilitar aqui a opção de pesquisar. Então agora ele aparece aqui a opção de pesquisar. Aí também dá para fazer dessa forma. A gente vem aqui em risco. Viu, né, que esses são os clientes que estão em risco. Aqui a localização. Então, em Nova Iguaçu temos 7 clientes. Aqui em Curitiba tem 13. E o primeiro da lista é o 9820. Então, se a gente vier aqui 9820 e filtrar, ele já vai mostrar onde é que esse cliente está localizado. Então, essa também é uma opção. A gente pode usar esses filtros, né, externos, que eles também ajudam nessa interação dos... Opa, voltou. Que eles também ajudam nessa interação entre os visuais. E foi isso. Foi assim que eu fiz. Achei bem legal essa possibilidade. A gente clica, ele já interage com esses daqui de cima, eles são fixos, mas aqui do lado a gente pode deixar um mapa, pode deixar o cliente, o faturamento, né, por cliente, pode colocar inúmeras informações. Eu achei essa forma legal, publiquei no LinkedIn. Tive um certo alcance bom, né, o pessoal se interessou, quis entender. Eu vim aqui explicar um pouquinho. E aí eu recomendo muito a live que eu comentei no começo do workshop de storytelling. Então, primeiro, né, tem toda essa questão de como apresentar, a melhor forma de apresentar o relatório. Depois tem uma introdução de como montar o fundo, né, o background no Figma. E por fim, a aula que o Léo dá explicando cada um desses pontos aqui que eu mostrei. Então eu indico para quem não tem muito conhecimento sobre RFV, que assista primeiro a live para entender um pouco do conceito por trás, e aí depois volta aqui nessa outra live para entender como que faz essa matriz clicável. E foi isso. Muito obrigada para quem assistiu, né, até o final.
Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de conteúdo, nunca gravei aula, nunca dei aula, mas eu gostei da experiência e caso surja outro conteúdo, né, que eu veja que eu tenha conhecimento e que seja de interesse do pessoal, eu posso voltar aqui também e para dar mais uma aulinha. Essa foi a de hoje. Gostei bastante da experiência, espero que vocês também gostem. Provavelmente meu LinkedIn vai ficar na descrição, então caso queiram entrar em contato vai estar lá. E é isso aí, foi um prazer e tchau, tchau. E aí, curtiu? Sensacional, né? Parabéns, Vitória. Excelente vídeo, excelente contribuição. Ó, me diz aqui embaixo o que você achou e também me diz qual outro tema, qual outro tópico que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Porque eu tenho certeza que algum aluno nosso, algum incomparável, domina esse tema aí que você tem dificuldade ou que você tem dúvidas. Então, comenta aqui embaixo e a gente vai trazer para você conteúdos novos cada vez mais aqui com nossos incomparáveis no canal do Mestre. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.